Boa noite, bom dia, boa tarde e boas-vindas ao Rádio Ágora de número 12. Hoje, dia 14 de fevereiro de 2026. Meu nome é Lucas Longo e o Rádio Ágora é vinculado ao Projeto Ágora, jornal estudantil, dos estudantes de medicina da Universidade Federal Fluminense. E hoje precisamos falar sobre feminicídio. Então, pessoal, hoje o tom um pouco mais grave, um pouco mais sério do nosso rádio. A gente sabe que esse tema é um tema muito delicado, a gente precisa falar sobre com muita responsabilidade e a gente precisa falar sobre. A verdade é essa. A nossa intenção não é pregar para convertido. A gente não quer conversar aqui com as pessoas que já entendem que existe o problema do feminicídio só. A gente quer sim trazer dados, trazer informações, ajudar nessa mobilização e se somar aos movimentos que acontecem nacionalmente para tentar conter essa escalada da violência contra a mulher, resultando em morte associada à condição de gênero. Mas para isso a gente precisa falar também com pessoas que às vezes não compreendem a gravidade dessa situação. E para isso a gente precisa inicialmente recorrer à base jurídica. Antes da gente falar só dessa base jurídica, é interessante comentar sobre a multiplicidade de casos que cada vez mais recentemente têm ganhos noticiários nacionais que estão vinculados a essa violência contra a mulher. E quando a gente fala sobre violência contra a mulher e o feminicídio propriamente dito, não falamos apenas sobre o ato consumado, a violência que gera a morte, apesar de essa ter sim tido muitos casos recentes sendo bastante veiculados no Brasil. Na véspera da gravação desse episódio, por exemplo, o caso de uma adolescente de 15 anos na Bahia, morta pelo próprio pai, mas a gente também precisa observar outros casos que se vinculam a essa realidade de violência contra a mulher e que escalonam até alcançar os dados gritantes que nós temos hoje sobre feminicídio. Aqui do lado da nossa casa, que a gente grava de Niterói, em São Gonçalo, recentemente, uma jovem foi esfaqueada 15 vezes, muitas dessas vezes no próprio rosto, por um jovem, também da própria cidade, que tentou pedi-la em namoro e, segundo relatos das pessoas próximas à vítima, após ela educadamente recusar por querer focar nos estudos para passar em medicina, ela veio depois a ser esfaqueada e esse agressor cometeu esse crime bárbaro, colocou ela no hospital e agora todos a observamos com preocupação e com a expectativa de que ela possa vir a se recuperar. Então, de início, a nossa homenagem à Alana, que quer vir ser nossa colega de curso, e os desejos de uma boa recuperação. O diretório está de portas abertas, a Meduf está de portas abertas, o nosso jornal também, e a gente quer que ela logo se recupere e, enfim, possa ser abraçada por todos que se revoltam e se indignam com esse caso a mais de violência ainda tão próximo de nós. Mas para ir além desses casos de tentativa de feminicídio propriamente dito, existem outras modalidades de crime que também estão associadas a essa violência, como é o caso da violência vicária. Recentemente, em Itumbiara, um funcionário próximo à prefeitura assassinou os 2 filhos e depois tirou a própria vida por uma suposta agressão que a sua companheira teria cometido. E eu acho que tão atroz quanto observar um caso como esse é observar pessoas que tentaram, em redes sociais, justificar a atitude desse homem como desespero, como algo compreensível, uma vez que ele foi vítima de traição, sendo que se a gente normaliza algo absurdo como tirar a vida dos próprios filhos em qualquer contexto, a gente está dando espaço para a barbárie se manter na nossa sociedade. Então, agora sim, falando da questão jurídica por trás do feminicídio, ele passou a ser reconhecido no Brasil enquanto algo reconhecido no nosso Código Penal em 2015, através de uma lei, a Lei 13.104, de 9 de março de 2015, sancionada pela então presidente Dilma Rousseff, a única presidenta da história do Brasil, e eu falo presidenta no caso porque, de fato, pela gramática da língua portuguesa, é permitido. E, nesse contexto, o primeiro artigo, quer dizer, o artigo 21 do Decreto-Lei de 1940 do Código Penal foi alterado para vigorar com uma redação que considerava o feminicídio uma categoria própria. O crime de homicídio qualificado pela especificação de ser contra a mulher por razões da condição do sexo feminino. E aí considera-se que há razões de condição do sexo feminino quando o crime envolve 1. A violência doméstica e familiar e 2. O menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Então isso é considerado um agravante para a pena, isso foi incluído no Código Penal brasileiro e isso é judicialmente reconhecido. E, pessoal, é importante a gente entender que algo que é tão falado, que tem tido tantos casos recentes e que há mais de 10 anos é reconhecido pelo nosso Código Penal, não pode ser uma história, como muitas pessoas tentam colocar,
uma narrativa criada pela esquerda ou qualquer coisa do gênero. Isso é uma triste, trágica e grave realidade do nosso país. E é uma realidade muito antiga. Não é incomum a gente ver, principalmente relatos nas redes sociais de pessoas que dizem: nossa, mas casos assim a gente infelizmente via muito também antigamente, mas não tinha tanta proporção. Ou ainda, eram justificados como a gente ainda hoje vê pessoas tentando justificar. Então, quando a gente observa essa lei, mais importante do que ela apenas, entender o porquê ela existe e o porquê dela existir e principalmente continuar sendo tão atacada. E esses ataques nos ajudam a dimensionar a necessidade de falar e mobilizar as pessoas que nós conhecemos sobre isso, para poder tentar transformar essa realidade com o máximo de urgência possível. Pessoal, quando a gente olha para tentativas de deslegitimação das legislações, das iniciativas que buscam trazer um pouco mais de segurança nesse contexto de violência contra a mulher, não é incomum vermos esse tipo de discursos que deslegitimam as leis, as iniciativas até formais do Estado em gerar essa proteção. E uma das que mais me chamou a atenção nos últimos tempos foi um documentário produzido pela Rede Brasil Paralelo, que chamou o agressor de Maria da Penha para supostamente desmentir o caso, que já foi julgado, já teve todas as condenações possíveis e já gerou a Lei Maria da Penha, que protege, mesmo que de forma muitas vezes incipiente, mulheres vítimas de agressão ou sob forte ameaça. E a gente sabe que essa legislação precisa ser endurecida, mas ao mesmo tempo que a gente sabe disso, tem gente querendo inventar que esse cara era inocente e que ele teve seus motivos e que não foi bem assim. Usaram até documentos falsos, que foram desmentidos nesse pseudo-documentário. Eu não estou aqui dizendo que você, que gosta do Brasil Paralelo e pode estar ouvindo esse episódio, tem que parar de ouvir tudo que você ouve deles. Mas pelo menos tenha a criticidade de reconhecer quando algo grave é cometido. E vamos ser sinceros, não é incomum quando vem dessa rede. E sobre esse caso específico da violência contra a mulher, é apenas um exemplo a mais de tantos outros que a gente observa, discursos, narrativas e tentativas constantes nas redes sociais de atacar esses direitos que foram, depois de muita luta, conquistados e que ainda estão longe de garantir a segurança necessária. Hoje, a gente ainda tem as tentativas como o Pacto contra o Feminicídio, esse Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio, que foi estipulado, assinado nessa quarta-feira, dia 4 de fevereiro, por representantes dos três poderes. E a gente observa que, nesse contexto da aprovação, tem dados muito alarmantes trazidos pelo próprio site do Senado Federal, como, por exemplo, que o Brasil hoje já contabiliza 4 vítimas de feminicídio a cada 24 horas. E como eu falei, na legislação, o crime de feminicídio só é assim considerado quando há aqueles agravantes, pela condição de ser mulher. Não é um homicídio simples ou matar a uma mulher é feminicídio, mas quando essa morte está associada à sua condição, muitas vezes essa morte sendo cometida por um parceiro, esse assassinato sendo cometido por alguém próximo dessa vítima, e é isso que categoriza juridicamente o feminicídio. E é por observar essa epidemia letal no Brasil que a gente não pode se furtar de se posicionar e abordar essa questão. Quando a gente olha para essa violência, tendo suas bases, muitas vezes ideológicas, propagandeadas na internet, a gente precisa caminhar para o encerramento falando sobre movimentos que levam essa bandeira e que, consequentemente, ocasionam esse agravo. Alguns explicitamente, outros de forma mais implícita. E o que eu vou falar aqui agora pode atrair um baita de um hate à minha pessoa, mais ameaças, mas eu não me importo porque eu sei que é necessário que a gente jogue luz sobre esse problema, mesmo que muita gente diga que não é a realidade. E a gente tem alguns grupos em redes sociais, como por exemplo os Red Pills, que são homens que supostamente teriam acordado para a realidade do mundo, dominado pelas mulheres e no qual eles são as grandes vítimas da manipulação feminina e que deveriam se libertar dessas influências. Alguns, de fato, pregam que não deveriam se relacionar com mulheres, isso mesmo. Homens não deveriam se relacionar com mulheres para não ser manipulados por elas e poder desenvolver o seu potencial máximo. Mas outros, no balaio dessa deslegitimação da figura feminina como algum ser inferior ou um ser que é manipulador, que ataca um homem, destrói a sua autoimagem, a sua capacidade, o seu potencial, também impulsiona essa narrativa violenta contra a mulher que a gente observa ao longo de toda a história. Quando a gente olha para esse tipo de discurso, a gente também encontra repercussões semelhantes entre os incels, involuntary celibatários, celibatários involuntários, pessoas que não conseguem se relacionar com mulheres, às vezes por uma falta de traquejo social, uma inaptidão própria,
e ao invés de tentar se desenvolver, culpam as mulheres por gostarem de outros tipos de homem e não do homem de valor, de verdade, como se fosse um problema do mundo e não dele mesmo. A gente tem outros muitos grupos que têm esse tipo de ideologia e a gente, se fosse mergulhar nos submundos da internet, passaria umas boas horas falando sobre isso aqui e não é o nosso propósito. Tem muito material na internet, muitos bons canais, pesquisadores, analistas, políticos, sociais, que estão produzindo conteúdos e alertando sobre a multiplicidade dos discursos que estimulam a violência contra a mulher. Mas aqui a gente tem um encerramento encaminhado para um dos tópicos que é a solução que a gente acredita ser necessária e que também é muito negligenciada do ponto de vista global quando a gente vê essa questão sendo não só politizada, mas sendo polarizada. Quando a gente fala sobre a questão religiosa, isso ainda escalona mais e tem que ser abordado. Segundo dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública de 2025, quando foram perguntados, as pessoas participantes sobre mulheres que vivenciaram violência ou agressão por parceiro íntimo ao longo da vida em percentual, ou seja, uma parte do estudo sobre prevalência, quando o recorte foi religião, 42,7% de mulheres evangélicas e ainda 35,1% de mulheres católicas. Então, quando a gente olha para a questão religiosa, que muitos desses grupos, como por exemplo os legendários, que não são tão distintos na manipulação do discurso em prol de um masculinismo esotérico quase, a gente observa que não, a religião não tem sido a solução para que a violência contra a mulher acabe. Pelo contrário, é infelizmente muito prevalente essa violência entre famílias religiosas e até mais, segundo dados desse Fórum Brasileiro de Segurança Pública, entre mulheres evangélicas a serem vítimas de agressão. E isso não é culpabilizar as mulheres, pelo contrário, é indicar que a solução ser exclusivamente apontada como um problema moral dos homens ou uma questão que a gente resolve através da espiritualidade está categoricamente errado. É sim importante que haja uma questão de um esforço cultural para mudar o problema da violência doméstica e a violência contra a mulher no país, mas só uma compreensão de que isso está na esfera religiosa ou é uma questão do espírito do lar é um erro grave e que tende a continuar propagando e estimulando que esse problema se arraste por muito mais tempo. A gente não vai se prolongar mais, que é justamente para não perder o alcance, que a gente sabe, episódios longos costumam diminuir esse alcance, mas a gente queria só iniciar essa discussão apontando que o esforço para que esse problema, essa epidemia fatal no Brasil, possa ser efetivamente combatido, passa por uma mobilização que envolva todo mundo. E por todo mundo é todo mundo mesmo. Isso não pode ficar restrito a setores da esquerda, setores progressistas, isso tem que chegar à população toda. E para isso, é muito importante que você que está ouvindo não deixe de fazer o seu papel enquanto cidadão, enquanto cidadã, enquanto pessoa que reconhece esse problema. Porque se todos os dados apresentados, se tudo que você tem visto de casos e mais casos de violência, seja violência vicária, como eu falei nesse caso de Tumbiara, onde houve o assassinato dos filhos para atingir a mulher como uma vingança supostamente por uma traição, seja pela tentativa de feminicídio, seja pelo feminicídio consumado, 4 mulheres morrendo por dia de feminicídio no país. Se isso não te mobiliza, isso me preocupa, se você não pode estar nessa estatística. E se isso te preocupa, a gente faz esse convite para que você converse sobre isso com pessoas próximas, que você leve esse assunto para a mesa na sua família, para os grupos de WhatsApp, para os grupos de conversa, para as rodas de amigos, porque a gente sabe que a gente pode fazer a diferença na conversa do dia a dia. É o verdadeiro trabalho de base, nas bases da nossa convivência social, que pode mudar essa situação como um todo, pouco a pouco, passo a passo, atrelada a políticas públicas que sejam funcionais e práticas, que não fiquem só nos discursos de pactos e iniciativas, mas que possam se materializar, mas que os discursos também sejam feitos porque eles são fundamentais, porque se nem na política a gente encontra esse respaldo, fica ainda mais difícil de dialogar na base. E a gente tem a atenção, porque nesse ano eleitoral, infelizmente, a gente já observa o como a violência contra a mulher e a escalada desses discursos tem atraído até mais seguidores para pessoas que não têm vergonha alguma de falar sobre isso. E então tenha muita atenção aos divulgadores, influenciadores, influencers ou até novos políticos de grupos mais livres, movimentos brasileiros aleatórios que possam se propagar
disruptivos contra um sistema, mas que alimentam um sistema que tem matado tanta gente. Muito cuidado, muita atenção e, por favor, participe dessa corrente e vamos falar sobre feminicídio. Muito obrigado e até a próxima.